de Samuel, no capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. As visões não eram frequentes. Sucedeu naquele tempo que, estando Eli deitado no seu lugar, ora, os seus olhos começavam já a escurecer, de modo que não podia ver, e ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus, e estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou: Samuel, Samuel, e ele respondeu: eis-me aqui. Amém. Nós vamos, irmãos, orar. Quantos aqui têm motivo para agradecer a Deus? Faça a sua oração em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra lida. Te apresentamos, meu Deus, os pedidos de oração que foram feitos aqui esta noite. Preparado está, Senhor, o nosso coração para ouvir a tua voz. Senhor, abençoe esta família enlutada que perde o seu ente querido, e tantos irmãos e irmãs enfermos, hospitalizados. Teu servo pastor Samuel Pestana, Senhor, que ainda está hospitalizado. Deus, milhares de ouvintes que nos acompanham nesta noite e precisam ouvir uma palavra da tua parte. Fale conosco uma vez mais. Use o teu servo, Senhor, para a glória do teu nome. Abençoe a obra missionária, a diretoria da igreja, Senhor, a expansão da tua obra, o nosso pastor, a sua família. Nós te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Graças a Deus por este dia que o Senhor nos dá para estarmos aqui. E queremos assim ainda falar um pouco sobre a geração que Deus deseja levantar, está levantando e vai continuar a levantar em todos os tempos e em todas as épocas. Aqui falamos sobre o compromisso que Deus tem com a sua igreja, o compromisso que Deus tem com aquele que abre o seu coração e se entrega para Ele, fazendo uma referência àquilo que vimos na palavra do Senhor, neste texto do primeiro livro de Samuel, quando nos dias de Eli, tanto ele quanto seus filhos não estavam agindo bem diante do Senhor, não estavam comprometidos com o santo, com o sagrado, com a responsabilidade, o compromisso sacerdotal, e desta forma induzindo as pessoas ao erro, ao fracasso, e isso trazendo um grande prejuízo não só para ele, como para a sua família, assim como para o povo que sofria pela carência da voz de Deus. Aqui nós comentamos e falamos que a geração que não se adapta, que não se conforma, se constitui num remanescente de Deus que em todo tempo sempre houve, em todo tempo sempre existiu, aqueles ou aquelas que não se conformam, aqueles que no fundo da alma estão dizendo: eu não me acostumo com isto, porque deseja algo mais, deseja uma experiência mais real, mais profunda, mais sincera, mais abrangente,
em relação àquilo que sente da parte de Deus. Não é apenas aquele crente formal, aquele obreiro formal, mas é aquele que sente na alma um desejo grande e profundo de ter intimidade com Deus. Não vem ao culto para assistir o culto, vem ao culto para cultuar a Deus, porque ele se transforma no instrumento de Deus, para que através do Espírito Santo ele possa dizer glória a Deus. Nós não estamos aqui, ou o crente não pode estar na congregação, simplesmente para, de maneira passiva, de maneira inerte, como que esperando ser de alguma maneira alcançado por alguma coisa. Não, ele vem para o culto com o coração aberto, com um desejo na alma e dizendo: Senhor, eu vim aqui hoje porque eu quero te adorar, eu quero, Senhor, declarar, ó Deus, o quanto eu preciso, dependo, mas também o quanto eu tenho para agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito por mim. Este é o verdadeiro sentimento que precisa existir em cada um de nós, e assim nós vamos servindo a Deus. Quando a palavra de Deus nos mostra que nos dias de Eli estava em fraqueza, estava em fracasso, poderia ter sido muito fácil para Deus chegar e automaticamente tomar outra pessoa e colocar no lugar. Mas Deus, ele não age como nós agimos. Ele não trabalha de maneira imediata, ele é longânimo. Deus vê o quadro, Deus vê a situação, e alguém pode imaginar ou pensar que Deus está satisfeito, que Deus não está vendo, que Deus não está preocupado com aquilo, mas Deus, ele é longânimo. E ele olha para Eli, olha para a sua família e diz: eu vou ter aqui um novo plano, um novo projeto para este lugar, para esta congregação, e permite que Ana, uma mulher estéril, venha orar no templo. Ela já nasce naquele sentido, eu creio, com um propósito de Deus, porque toda geração que Deus tem alguma coisa, que Deus tem algo profundo, é uma geração que chora, é uma geração que sofre, é uma geração que muitas vezes é motivada por Deus a buscá-lo, é motivada por Deus a procurá-lo. E às vezes, para que nós possamos nos aproximar do Senhor, é preciso que haja uma motivação. E ninguém mais capaz do que Deus de encontrar maneiras de nos fazer aproximar dele. Deus, ele tem maneiras e formas de fazer com que o crente se aproxime dele, de fazer com que o crente fique dentro de uma situação em que ele está constantemente modelado, está constantemente freado por Deus, podemos dizer assim. Paulo, ele tinha revelações de Deus, mas Paulo tinha, de certa maneira, podemos dizer, um freio para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se exaltasse, e foi-lhe dado um espinho na carne. De maneira que cada um de nós que estamos servindo a Deus, temos alguma coisa que nos prende, temos alguma coisa que nos coloca diante do Senhor, para que não esqueçamos de que dependemos dele, que precisamos dele, e que saibamos que sem ele nada somos, nada podemos, nada fazemos, nada realizamos, nada construímos, porque ele em nós é que faz todas as coisas. Então, vem Ana, aquela mulher já sofrida, já amargurada, já pensativa, já saiu daquela festa, e ao invés de ficar lá na tenda com as outras mulheres e com as outras pessoas, mas ela sai e vem para o templo.
E quando chega no templo, está Eli sentado num canto e olhou para aquela mulher que entra, aquela hora do dia, talvez pensava que ela vinha da festa embriagada, talvez pensava que ela vinha da festa cheia de mosto, mas ela vem com o coração constrangido, ela vem com o coração chorando, porque ela sabia o que queria. Ela estava ali para cumprir um propósito de Deus em sua vida. Deus estava buscando alguém para que pudesse usar. E ali estava a oportunidade de Deus de ouvir uma oração com propósito. E quando Ana vem e chora, quando Ana vem e lamenta as suas dores, talvez amargurada, em silêncio, em voz baixa, que não dava para se entender o que se falava, mas ela chora, fala com Deus, e Deus lhe ouve. Mas o sacerdote que ali estava, que não tinha coragem de repreender os seus filhos, que muitas vezes estavam se prostituindo com as mulheres ao redor do templo, aquelas mulheres que vinham para sacrificar ao Senhor, para adorar ao Senhor, que muitas vezes armavam suas tendas ali ao redor do templo. Diz a Bíblia que aqueles homens de noite, de madrugada, saía para seduzir aquelas mulheres e se deitava com elas no pátio do templo, e aquilo se transformava em um assinte, em uma afronta à pureza e à santidade de Deus. E Deus via aquilo, e Deus enviou um profeta para advertir a Eli, mas Eli não deu ouvidos à voz de Deus. Deus não falou diretamente com Eli, Deus falou através do profeta para Eli. Ora, quando Eli não tem condições, não tem estrutura para repreender os seus próprios filhos, mas se acha agora no direito de repreender aquela mulher que chorava, que se lamentava pela sua dor, pelo seu sofrimento. Então, o que marca uma geração que tem uma marca de Deus, que tem uma chamada de Deus, é justamente isso. O que marca uma geração é justamente este sentimento de buscar a Deus, de orar a Deus. É a responsabilidade que tem de não se conformar com aquilo que está acontecendo, mas que ora e que chora por aquilo que entende como necessário. Não fica de um lado para outro buscando isso ou aquilo, mas sabe o endereço de se buscar aquilo que é preciso. E o endereço é a casa de Deus, é nos pés do Senhor, e dizer: Senhor, a minha situação é difícil, eu não tenho filhos, Penina zomba de mim, é um opróbrio na minha vida. Eu sei que o meu marido me ama, eu sei que ele me tem respeito e me quer bem, mas eu não lhe dou um filho, eu não tenho filho, e para mim isto é um opróbrio. Mas se o Senhor me der um filho, eu entregarei de volta para o Senhor. Muitas vezes as pessoas estão buscando bênçãos, mas somente para si. Não tem a visão da bênção que, vindo para mim, serve para a honra e glória do nome do Senhor. Quando nós fazemos esta oração: Senhor, se tu queres me dar, então que me dê, mas que não seja para a minha glória, eu entrego de volta para ti, que seja teu, que seja tua, que seja para o teu louvor, que seja para a tua adoração. A palavra de Deus nos mostra que Samuel se transformou neste homem de oração. Ele nasceu através da oração. Ele nasceu através do gemido da alma daquela mulher. E o povo sempre pedia que Samuel orasse por ele. A Bíblia nos mostra que quando o povo estava em dificuldade, o povo sempre estava dizendo: ora por nós, ora por nós, ora por nós. Samuel se transformou numa referência de alguém que tinha intimidade com Deus. Era porque eles tinham aprendido a confiar nas orações que Samuel fazia. É preciso que cada um de nós sejamos esta referência,
O mundo que está aí, as pessoas que estão aí, precisam olhar para a igreja e ter na igreja uma referência de alguém que ora, que fala com Deus e que Deus fala com ele, que Deus fala com ela. É preciso que todas as vezes que alguém passar por alguma dificuldade, passar por alguma luta, essa pessoa possa dizer: eu conheço alguém que tem intimidade com Deus, eu vou falar com esta pessoa para que ore por mim, eu vou falar com esta pessoa para que possa me ajudar em oração. Muitas vezes, na nossa caminhada, as pessoas estão sempre em busca de uma palavra, de um conselho, de uma orientação, mas o que Deus deseja de cada um de nós é que nós sejamos esse instrumento de Deus para a vida das pessoas que estão em nosso redor. O que Deus quer fazer conosco? Ele deseja que nós sejamos capazes de alcançá-lo, de ouvi-lo. Ele deseja fazer de cada um de nós uma referência para as pessoas que estão ao nosso redor. Hoje, muitos estão buscando facilidades, muitos estão desejando tanto sorrir, brincar, fazer festa, se divertir, e isso é errado. Não vou dizer que é errado, mas muitas vezes as pessoas estão exagerando tanto nisto que estão esquecendo de Deus. Já não tem tempo mais para o culto, já não tem tempo mais para a palavra, já não tem tempo mais para a doutrina, já não tem mais tempo para a escola dominical, já não tem mais tempo para oração. Não, porque Deus me abençoou e Deus abriu a porta, eu estou cansado, não posso ir hoje, eu vou outro dia, e daqui a pouco começa a se encostar, começa a desvanecer na fé, e Deus dizendo: eu quero que você me busque, eu quero que você me procure, eu quero que você fale comigo, eu quero que você me deseje. Deus quer nos transformar nesta referência. Quando o povo queria alguma coisa da parte de Deus, ia em busca de Samuel. A Bíblia diz que desde Dan até Betseba, confirmado como profeta do Senhor. Tem um hino que diz que é aquele que é o profeta da minha geração. Mas isto não é privilégio do obreiro. Ser profeta em uma geração é para todo crente. Todo crente precisa ser um profeta na sua geração, porque o Espírito Santo foi dado não de maneira exclusiva, como era no Antigo Testamento, ao sacerdote ou aquele profeta específico. Não, o Espírito de Deus está derramado sobre a igreja. Todos nós agora somos sacerdotes, nós somos a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e agora eu tenho acesso a esta graça, os irmãos têm acesso a essa graça. Cada um de nós que dobramos os nossos joelhos, temos da parte de Deus a resposta. Quando entramos no santuário com o coração aberto, de coração transparente para com Ele, dizendo de verdade quem nós somos, porque muitas vezes nós queremos nos esconder de Deus, ou queremos nos colocar como se fôssemos aquele fariseu, nos colocando como uma pessoa tão legal, como alguém que parece que não tem falha nem defeito. Mas é melhor entrar logo se rendendo, é melhor entrar dizendo: Senhor, olhe, eu sou desse jeito, eu sou nessa fraqueza, Senhor, eu estou aqui, tem uma estrutura humana falha, frágil, mas eu sei que Tu és o meu Deus, Tu és a minha força, Tu és o meu guarda, Tu és o meu perdoador, e tenho ousadia de entrar no lugar santo, no lugar santíssimo, através do Teu sangue, porque Tu inauguraste este caminho, Tu abriste esta porta, Tu rompeste este véu, e eu tenho acesso agora a falar contigo. O que nós precisamos é isto, mas é preciso compreender que esta geração nossa hoje tombou mais um ancião
partiu mais um de cabelos brancos. Alguém que passou a vida toda trabalhando para Jesus, ensinando corais, ensinando homens e mulheres a música. Muitos foram aperfeiçoados na música através do nosso irmão Genival, e ele foi embora. Deixou um legado. E agora fica a pergunta: quem fica no lugar de Genival? Esta pergunta de uma geração que vai, de uma geração que vem, é real na nossa vida. Nós, como pais, como estamos trabalhando os nossos filhos para esta nova geração? Porque às vezes nós pensamos apenas em nós mesmos, e oramos, e consagramos, mas esquecemos dos nossos filhos. Às vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente fica tão exigente com os filhos dos outros, e não é exigente com os nossos próprios filhos. Às vezes a gente pode querer fazer o céu ser difícil para o filho dos outros, mas para o meu não. Para o meu filho, o céu vai ser fácil para ele. Eu vou criar situações para que seja facilitado o céu para ele. Nós precisamos compreender que, se queremos ter uma geração remanescente, este remanescente precisa ser trabalhado por Deus. E assim como Deus trabalhou em nossa vida, e assim como muitas vezes nós choramos e lamentamos, muitas vezes nós vamos ver os nossos filhos chorarem também, porque eles precisam ser trabalhados por Deus também. Assim ou não? É assim ou não? Você é o que é hoje por causa do caminho que Deus levou você. Nós somos o que nós somos hoje, porque um dia o Senhor pegou pela nossa mão e disse: você vai andar por aqui, agora você vai andar por ali, agora você vai andar por aqui, agora você vai andar por lá. Mas se nós não tivermos cuidado, nós vamos querer proteger tanto nossa família, a ponto de não chore não, qualquer coisa, eu tomo providência. O que foi? Falar de você, eu vou lá, eu vou cobrar, eu vou não, você tem direito. Não, deixa teu filho sofrer, deixa teu filho ter experiência com Deus, deixa teu filho passar pelo vale da sombra da morte também, deixa ela ter experiência com Deus, para que não seja um crente, uma geração que não tem conhecimento de Deus, que não tem experiência com Deus. A Bíblia nos mostra que Ana teve experiência com Deus, mas desde cedo entregou Samuel para que ele também tivesse a sua experiência com Deus. Quanto dói a gente ver um filho chorar? Dói ou não dói? Dói ou não? Você quer fazer alguma coisa. Muitas vezes Deus olha para nós e nos vê como filhos, sim ou não? Olha ou não? Ele olha para nós e nos vê como filhos. E Ele nos vê chorar, vê ou não? E nós choramos e Ele parece que fica quieto, não faz nada. Fica em silêncio, não lhe diz nada, e você fica ali: Senhor, Tu não estás me vendo, Tu não estás percebendo, Senhor. Aleluia. E Deus fica calado, e alguém fala isso e fala aquilo, e Deus fica calado, até o dia que vem o redemoinho, e Deus fala no meio do redemoinho, e diz assim: por que vocês estão falando assim do meu servo Jó? Aleluia, aleluia. E no final Jó diz assim: foi bom eu ter sido
afligido para que aprendesse os teus estatutos. Minha irmã, você é o que é hoje por causa do deserto que você passou. Aleluia. Aleluia. Meu jovem, minha jovem, adolescente da igreja, que Deus te ajude, porque o Deus que pega pela mão de alguém para caminhar com ele, não morre, não se desvia, não se afasta, não se perde. Mas se você permanecer com o Senhor, dizendo: Senhor, por onde? Ele vai dizer: este é o caminho, ande nele. Senhor, por onde? Mas está estreito, mas é aqui. Mas está escuro, mas é por aqui. Mas está difícil, mas é por aqui. Eu vou adiante de você e vou endireitar o caminho torto, vou quebrar a porta de bronze, vou lhe ajudar. Evangelho não é garapa. Evangelho é caminhar com Deus. E caminhar com Deus é estar sujeito às adversidades, às investidas do inimigo de Deus. Quem anda com Deus está sujeito às investidas do inimigo de Deus. Você tem um filho, você tem uma filha, e às vezes tem um colega seu, ou um colega daquele menino que é filho seu, que enquanto você está perto do menino, ele olha assim e fica com vontade de fazer alguma coisa, mas não pode. Mas quando o menino está só, às vezes ele quer fazer. Muitas vezes o inimigo da nossa alma fica assim, andando em derredor, buscando a quem possa tragar. Mas o Senhor está conosco. O Senhor está ao nosso lado. Aleluia. Talvez você fique pensando em relação à sua família, aos seus filhos. Eu fico me lembrando de Arão e Joquebede, quando pegaram Moisés, colocaram num cesto, colocaram no rio, e ficou dizendo: Deus, e agora? Assim como Deus preservou no passado, Ele preserva hoje. Você entregou sua família a Deus, é de Deus. Você consagrou ao Senhor, é do Senhor. Se você está colocando nos pés do Senhor, você sabe que Deus é poderoso para ajudar. Deus é poderoso para ajudar. A Bíblia diz que Deus livra até aquele que não é inocente pela pureza das vossas mãos. Às vezes o menino é traquino, a menina é traquina, anda assim, anda assim, anda assim, mas você está orando e dizendo: Deus, guarda. Você está derramando a tua alma perante o Deus do céu, e Deus sabe como trabalhar, e Deus sabe como agir. Então levanta a tua cabeça, tenha esperança, porque a esperança para o futuro, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Derrebe a cama sodemia. Muitas vezes os pais ficam aflitos pelos seus filhos. Por isso é preciso pegar pela mão do menino e levar para o culto. Eu não vou hoje não. Vai, meu filho, você vai hoje, você vai. Mas eu não quero ir não, mas você vai assim mesmo, vai desse jeito mesmo, você vai. Você vai comigo, quando chegar lá você vai ouvir a palavra, você vai cantar comigo, você vai orar comigo, você vai louvar a Deus comigo. Mas eu não quero não, eu quero ficar em casa. Não, você vai comigo. Tem muitos pais perdendo a família porque fica se deixando levar pela voz da criança. Lhe ensina o teu filho no caminho em que deve andar, para que ele não venha se afastar do caminho do Senhor. Eu me lembro que às vezes eu queria enganar minha mãe. E eu ia, quando chegava a hora de ir para o culto, eu ficava fazendo cara de sono. Porque eu já fui menino também. Tem gente que já nasce grande. Mas todo menino é menino.
E eu fazia cara de sono para não ir para o culto. E quando a hora do culto, ela saía catando, era 5. E catava um aqui, catava o outro ali, arrodeava de menino, ia caminhar uma distância boa para ir para a igreja. Chegava lá no culto, daqui a pouco um estava arrebatado, o outro estava cochilando, mas estava no culto. Aleluia. Aleluia. O que nós precisamos, irmãos, é fazer isto. Ensinar o menino o caminho em que deve andar. Esta nova geração precisa ser trabalhada por Deus para que possa conhecer a voz de Deus. É preciso levar Samuel para o templo. É preciso entregar Samuel ao Senhor. É preciso chegar com o menino no culto e olhar para o menino não como se estivesse indo para um lugar onde você vai se livrar dele por alguns momentos. Não perca a visão espiritual, não perca a visão de Deus em relação à sua casa. Quando você trouxer os seus meninos para o culto, que for chegando no culto, vá no caminho dizendo: meu Senhor, aqui está a minha família que tu me deste, eu não abro mão de nenhum que tu me deste, e eu quero levar, vou para o culto com ele. Senhor, fale com ele hoje aqui. Senhor, às vezes eu quero falar e ele não me entende, mas uma palavra tua e vai mudar a cabeça dele, vai mudar o jeito dele, vai mudar a vida dele, porque se esta palavra não transformar a vida do teu filho, psicólogo não resolve, conselheiro não resolve, palavra não resolve. A única coisa que resolve coração de crente, coração de homem, é palavra de Deus. É como um martelo que esmiuça a penha. Leva Samuel para o templo e entrega Samuel ao Senhor. Ensina o menino o caminho em que deve andar. Levar para o templo naquele dia era até mais complicado do que hoje. Porque hoje, pela graça de Deus, nós temos uma igreja viva. Nós temos palavra, nós temos profecia, nós temos hino espiritual. Mas a Bíblia diz que Ana levou Samuel para o templo numa época em que a palavra de Deus era rara. Num tempo em que nem o sacerdote mais era instrumento de Deus para ouvir a voz de Deus. Mas Ana tinha algo com Deus, e Deus tinha algo com Ana, e Deus tem algo com a geração nova. E o menino fica ali no templo, e mesmo ali no meio daqueles homens, ele não se contaminou. Ele ouviu a voz de Deus. Embora a voz de Deus fosse rara naqueles dias, mas Deus fala com Samuel. Deus fala com aquele que tem interesse, tem algo especial. Eu não sei quantos aqui já ouviram a voz de Deus. Talvez alguns ouviram e já faz tanto tempo que está querendo esquecer. Mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus é verdadeira. Ele fala e ele cumpre com a sua palavra. Mesmo numa crise espiritual profunda em Israel, estava Samuel deitado quando ouviu a voz: Samuel, Samuel. E o menino se levanta, era praticamente um adolescente, se levanta e vai atender Eli, dizendo: o Senhor me chamou? Não, não te chamei, vai deitar. Daqui a pouco ouve a voz de novo: Samuel, Samuel, o Senhor me chamou? Não, vai deitar. Diz: olhe, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui.
eu me lembro que eu ouvi esta voz um tempo, faz muito tempo que eu não ouço. Será que porventura Deus está querendo falar com esse menino? Embora recentemente nunca mais eu tenha ouvido eu tenho ouvido a voz de Deus, mas pela experiência, eu já ouvi uma voz assim como esse menino. Meu filho, quando essa voz falar de novo, diga assim: fala que o teu servo ouve. Aleluia, 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 aleluia. A experiência de ouvir a voz de Deus. Como é bom ouvir a voz de Deus. Eu não sei se você já teve o privilégio de ouvir. Aleluia. Não simplesmente uma mensagem profética, mas você está assim, de repente, ouvir aquela voz, como uma pessoa que fala com você. Se você nunca teve essa experiência, busque. Diga a Deus: eu quero ouvir a tua voz. Aleluia. Derrebia camba sorrebia. Aleluia, 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 aleluia. Para alguns, Deus é algo tão longe que parece ser uma fantasia. Ele parece que serve a Deus como se fosse alguém longe, distante. Mas é preciso que você tenha experiência com Deus. É preciso que você ouça a voz do Senhor falando com você. Você, não outra pessoa que vem falar pelo Espírito Santo, mas que você possa ter a sua própria experiência de ouvir Deus falar com você. Samuel ainda era um garoto, mas ouviu a voz de Deus. Deus estava ensinando a ele a ouvir a sua voz. Eli já não ouvia mais a Deus. Eli já estava como esperando que alguém dissesse alguma coisa. Hoje é a mesma coisa. Em nossos dias, às vezes, temos pessoas que já não sentem mais nada de Deus. Já se permitiu tantas concessões. Já se permitiu tantas coisas negativas na vida, que está como que divorciado da graça de Deus. Está longe do Senhor. Já perdeu o discernimento do céu. Já não sente mais o fluir da graça de Deus no coração. Perdeu a intimidade com o Senhor. E o que nós precisamos hoje, nesta geração que vivemos, é que se encontre entre nós homens e mulheres que tenham autoridade espiritual diante de Deus. Que possa levantar a voz e dizer: Deus, eu estou aqui. Deus, eu tenho consciência de que o Senhor me chamou para estar no meio desta geração. E não vai ser Hofni nem Finéias que vão me influenciar para que seja igual a eles, não. Eu ouvi a voz de Deus. Enquanto Hofni e Finéias estavam ao redor do templo em busca das mulheres, ele estava dentro do templo ouvindo a voz de Deus, e Deus dizendo: Samuel, Samuel, eu vou fazer uma coisa nova. Aleluia. Deus poderia ter levantado uma pessoa já naquele tempo, mas ele esperou Ana chegar, ele esperou Ana orar,
ele esperou Ana gerar um filho, ele esperou Samuel crescer 1 mês, 2 meses, 9 meses no ventre, ele esperou Samuel nascer, ele esperou Samuel crescer, ele esperou Samuel nascer dente, cair dente, nascer dente de novo, ele esperou Samuel se tornar um adolescente, ele esperou Samuel se transformar num jovem, ele esperou Samuel ser um homem adulto, porque Deus, ele tem o plano dele, é o caminho dele, é a vontade dele, é a direção dele, e não há quem possa fazer, manobrar o caminho que Deus traça na vida de quem quer que seja. Ele é Deus. Talvez naqueles dias ficava alguém dizendo assim: mas Deus, como é que pode? Eu vou levar o sacrifício e chega, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Mas Deus diz: eu não tenho pressa, eu estou no meu tempo, e no meu tempo tudo espera no meu tempo. Vai chegar o tempo, até que chegou o tempo de Deus. Nós precisamos desta geração hoje. Já tem muitas pessoas hoje que já não podem falar e dizer assim diz o Senhor. Hoje, nós já estamos vendo muita gente chegar no culto e dizer assim: profetize para o seu irmão, profetize para o seu irmão, profetize para a sua irmã, como se profecia fosse algo que eu pudesse dizer e manobrar para outra pessoa. Já tem pessoas hoje mandando o outro profetizar para o outro. Pouca gente tem condição de dizer assim diz o Senhor. Mas isso porque já não tem sintonia com o Senhor. Mandar dizer profetize para o seu irmão virou um ditado. Virou uma moda. Profetize para o seu irmão aí, isso, aquilo, outro. Isso é confissão positiva. As coisas de Deus, quando Deus fala, assim diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Para que se possa ouvir a Deus, é mais do que ficar em silêncio no canto. É mais do que dizer: Senhor, fala porque eu quero ouvir. É mais do que isso. Não existe fórmula. Não tem como você dizer: eu vou dar 10 passos para ouvir a Deus, 5 passos para ouvir a Deus. Não, não tem. Não tem como fazer isso. Porque Deus fala com quem Ele quer falar. É preciso que Deus queira falar conosco. E pode chegar o tempo em que Deus diz assim: eu não quero mais falar. Eu vou me calar. Houve um tempo em que Deus nem falava nem por Urim, nem por Tumim. E quando chega esse tempo é porque Deus rejeitou. É porque Deus já tem algo diferente. Eli poderia ter entrado num quarto, ficado lá o tempo todo: Senhor, 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 Senhor. E Deus diz: passou. Passou. É preciso a gente compreender, irmãos, que se eu não desejar, se eu não quiser, Deus pode levantar outra pessoa no meu lugar. Pode ou não? Pode. Nós precisamos ter o cuidado devido, a humildade devida, o sentimento devido de que Deus não está sujeito a nenhum de nós. Nós não podemos chegar para Deus e dizer: Senhor, tu vais ter que fazer assim. Senhor, eu quero desse jeito, eu quero dessa forma. Não, não é desse jeito nem dessa forma. Ele é quem vai dizer como é, Ele vai falar como vai ser.
mas ele fala com aquele que se quebranta perante ele. A Bíblia diz que ele habita no alto e sublime, mas também está com o humilde e contrito de coração. Certamente que aquele que está vivendo de maneira iníqua, aquele que está vivendo sem temor de Deus, dificilmente vai conhecer a voz de Deus. Aquele que está andando em promiscuidade espiritual, aquele que vive fornicando, se entregando às paixões humanas, aquele que vive de maneira dissoluta, se ouvir a voz de Deus, vai ouvir aquela voz que diz: arrepende-te, volta, reconcilia-te. Às vezes tem pessoas que estão se enganando, andando de maneira toda torta, e às vezes está ouvindo a palavra: meu filho, você está bem assim, eu me agrado de ti. E a própria pessoa dizendo: Deus, eu não estou bem não, Deus. Não se engane, não se engane, porque o Espírito de Deus fala na consciência de cada um. Não adianta ninguém dizer: ela é uma santa mulher de Deus, ele é um santo homem de Deus, quando você sabe, quando olha para dentro de você mesmo, você fica dizendo: Deus, eu não sou nada disso que estão falando de mim. O que nós precisamos, meus amados irmãos, é ter uma consciência diante do Senhor, é nos humilharmos diante do Senhor, é reconhecermos a grandeza de Deus, é dizermos ao Senhor: Senhor, eu estou aqui aos teus pés e eu preciso do teu socorro, para que eu não venha decepcionar alguém, para que eu não venha frustrar ninguém, mas que eu possa, Senhor, ser aquilo que tu queres que eu seja, que eu possa ser essa geração que te agrada, que se humilha, que ouve e que é uma referência para aqueles que estão em meu redor. Hoje já tem aqueles que querem conhecer os tratados teológicos de toda qualidade. E eu acho tão bonito isso. Não o pensamento de Spurgeon, o pensamento de tantos outros. E às vezes estuda teologia como se estudasse história e geografia. E pode estudar teologia assim? Pode. E alguns estão estudando teologia assim. Enche a cabeça de teologia. E é preciso estudar? Sim, é. Porque eu também estudei e até hoje estudo. Mas isso não vai garantir a nossa intimidade com Deus. Não é somente preciso ouvir o que fulano fala, o que Beltrano fala, é preciso entender aquilo que Deus fala. Não vai adiantar nenhuma teologia, nenhum conhecimento, nenhum tratado. Não vai adiantar muita coisa se eu perder a minha intimidade com Deus. Se eu me transformar simplesmente em alguém que transmite um conhecimento como história, geografia, física, matemática. Porque Bíblia é vida, Bíblia é emoção, Bíblia é sentimento. Bíblia é alguma coisa que mexe com a gente. Às vezes eu me preocupo com alguns que estão procurando estudar muito e estão se perdendo na sua intimidade com Deus. Porque Deus muitas vezes não está preocupado com aquilo que a gente está fazendo. Muitas vezes Deus não está preocupado com aquilo, com tão somente o esforço que nós estamos fazendo para que a gente cresça.
Deus está preocupando e está se preocupando com aquilo em que a gente está se tornando. Quando eu busco esse conhecimento, eu estou me transformando em quê? Samuel não tinha conhecimento. Era um jovenzinho, era um moço, não tinha conhecimento teológico, mas quando Deus falou com ele pela primeira vez, ele nem sabia que era Deus que estava falando com ele. Mas a diferença é que ali tinha alguém com um coração puro. Era alguém que tinha um coração sincero. Era alguém que tinha um coração consagrado, que estava aberto para Deus e dizendo: Deus, estou aqui, não entendo, não compreendo, não sei como é que funciona, eu me levanto, tenho que acender aquele candelabro, depois tem que limpar o candelabro, tem que limpar o templo, e entro e saio, estou prestando atenção como é que faz o sacrifício, como é que faz isso, não entendo ainda, sou uma criança, mas o coração é puro, o coração é puro, o coração é puro. Às vezes tem muito crente que nem tem tanto do conhecimento, o que pensa fulano, o que pensa Beltrano, o que pensa Cicrano, mas está pregando o evangelho, está ganhando alma para Jesus, mesmo sem conhecer tratado, mesmo sem conhecer isso, sem conhecer aquilo, mas está fazendo uma obra grande para Deus. Às vezes aquele que está estudando tanto não tem coragem de sair a campo para evangelizar, não tem coragem de passar uma noite numa vigília, não tem coragem de passar um dia no ciclo de oração, mas o crente que às vezes não tem tanto do conhecimento, está fazendo uma obra para Deus, porque o coração é sincero perante o Senhor e está juntando os seus molhos para apresentar perante Deus. Eu não estou falando contra a teologia, porque eu sou teólogo também. Eu posso falar. Se eu nunca tivesse estudado, então não poderia falar, porque soava até piegas. Mas eu posso falar porque eu também já estudei e estudo. Mas o que eu quero dizer é que não vai adiantar nosso conhecimento se nós não formos essa geração. Eli tinha conhecimento, os filhos de Eli tinham conhecimento, mas se perderam na intimidade com Deus, se transformaram em pessoas formais no culto. Estavam apenas exercendo um ritual sacerdotal. A palavra de Deus nos mostra aqui, quando Deus fala com Samuel: olha, Samuel, eu vou fazer uma coisa nova, que vai tinir nos ouvidos. Aleluia, aleluia. Às vezes Deus dá tempo, como não tem jeito, então vai para o tinido de ouvido. Não tem jeito não, então você vai para o tinido do ouvido aqui. Vou fazer uma coisa diferente. Quero dizer a você, Samuel, que não vou admitir pecado dentro da minha casa. Quero dizer a você, Samuel, que não vou fechar os meus olhos para aquilo que não é confessado. Quero dizer a você, Samuel, que eu estou chamando você para um trabalho e olha, o que está aí vai sair e você vai ficar aqui. Samuel escuta aquilo, porque Deus disse que vai julgar a casa de Eli, e quando Eli chama o menino, ele desconfiado: o que foi que Deus falou? O que foi que Deus falou? Meus amados irmãos, Deus está falando com cada um de nós nesta noite. Aleluia. Deus está falando comigo. Deus está falando com você. Deus está falando com cada um de nós. Deus está dizendo: olha, eu quero algo melhor. Você pode fazer melhor. Você pode ser melhor. Você pode ser mais profundo. Você está muito raso. Você está muito superficial. Você está apenas andando com os pés. Eu quero você mergulhado no oceano. Eu quero ter uma experiência mais profunda com você. Eu não quero você distante, eu quero você perto. Samuel devia ter estremecido quando ouviu aquela voz.
Porque diz no versículo 11: eis que vou fazer uma coisa, Israel, a qual fará tinir ambos os ouvidos a todo que a ouvir. Era como que Deus dizendo: eu rejeitei. E todos nós que somos crentes e que temos intimidade com Deus e caminhamos com Deus, a gente sabe do que Deus é capaz de fazer. Sabe ou não sabe? Sabe.